Hoje, com grande alegria, recebemos nosso amigo Gerson Tavares, de Florianópolis, trabalhador de longa data da doutrina espírita, que dispensa apresentações e que hoje nos dará a alegria de falar sobre o tema do erro à reparação, um tema bastante complexo, que Jesus te ilumine. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nossa saudação amiga com votos de paz. Teilhard de Chardin, teólogo, filósofo, paleontólogo francês, teve o ensejo de dizer: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É exatamente nessa perspectiva do nosso atual estágio evolutivo, ainda de características humanas, que Jesus veio ao nosso encontro, deixando uma proposta de espiritualização, que a doutrina espírita, com todas as revelações trazidas, também amplia, completa a obra do Evangelho, nos convocando, convidando, sugerindo uma jornada de espiritualização. Enquanto estagiamos nas condições humanas, nós estamos ainda às voltas de conquistas da inteligência, sem dúvida, produtores da civilização. Mas, ao mesmo tempo, as condições humanas nos colocam em condições de imperfeições. É uma das nossas características, a imperfeição. Quando nós sairmos das condições humanas, atingirmos as condições de angélicos, de espíritos já além das condições humanas, de espíritos que alcançaram os níveis intelecto-morais, de que não necessitam mais das experiências humanas, a não ser que se dirijam às condições humanas em caráter missionário. Jesus, que já não era mais portador de nenhuma característica humana, veio ao nosso encontro, vestiu-se de uma roupagem humana, esteve às voltas com os dramas humanos sem necessidade, mas com uma proposta missionária de nos ensinar o caminho da verdade e da vida para a nossa espiritualização. Somos seres espirituais que ainda não despertaram para a realidade de espírito de cidadãos cósmicos, que ainda vivemos experiências humanas. O que significa dizer que estamos ainda às voltas com as imperfeições. O espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, disse: enquanto imperfeitos, somos delinquentes em potencial. A proposta do tema que nos foi sugerida para o encontro desta tarde, do erro à reparação, produz possibilidade de reflexões exatamente a respeito da nossa condição ainda imperfeitos, e que, no dizer de Emmanuel, por causa disso, somos delinquentes em potencial, ou seja, sujeitos a erros. Mas, na perspectiva espírita, como a do Evangelho, o que é errar, o que é o bem, o que é o mal, o que é moral? A moral, a partir de um conceito sociológico, antropológico, nós podemos dizer que moral é a regra de bem proceder conforme os usos, os costumes, as tradições. Dentro desta definição, podemos dizer que o que é moral numa época pode deixar de ser moral numa outra época. O que é moral numa cultura
pode vir não ser a mesma moral de uma outra cultura, porque é regra de bem proceder, conforme usos, costumes, tradições. É, portanto, uma produção cultural. E, como uma produção cultural, ela é dinâmica. Mas, na perspectiva espírita, porque nessa conceituação sociológica usual, nós diríamos que certo e errado é tudo aquilo que contraria ou se adequa à moral daquela cultura. E mudando de cultura, nós estaremos errando ou acertando. Bem como o que estabelece as leis. O que as leis estabelecem também fazem a proposta do que é certo e errado. No nosso país, por exemplo, nós temos como lei a proibição da prática do aborto, com as exceções perigosas, porque abrem portas, abrem precedentes para um passo a mais, para as possibilidades infelizes daqueles que pugnam, ainda fazem extremos lobbies no Congresso para que os projetos de leis que circulam no Parlamento possam vir a ser aprovados. São brechas que vão sendo abertas. Mas o aborto em si mesmo, ele é proibido por lei. Então, é ilegal. E da perspectiva religiosa tradicional nossa cristã no Brasil, é imoral. Mas há determinadas nações que adotam a lei do aborto. É possível. Então, já é legal. E também as pessoas se sentem à vontade porque eu não estou errando, eu estou conforme a lei. Então, certo e errado na perspectiva do Evangelho, certo ou errado na perspectiva do Espiritismo. Allan Kardec, nos itens 629 do Livro dos Espíritos, ele traz para a reflexão o que seria moral. O que é moral na perspectiva da espiritualidade? E os espíritos então dizem, porque Kardec pergunta, que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem em 2 momentos. O primeiro momento é, moral é a regra de bem proceder, ponto. É exatamente o que está posto, regra de bem proceder. Mas o que está posto na sociedade é conforme usos, costumes, tradições, as leis, a cultura. Mas os espíritos então dizem, regra de bem proceder, ponto, e prosseguem. Aí é que está a definição espírita de moral, que é a do Evangelho. Moral é regra de bem proceder, funda-se na observância das leis de Deus. Essa é a definição espírita, que ultrapassa toda a conceituação tradicional, sociológica, legal, cultural. Porque agora a moral do Evangelho, que é a moral espírita, são as leis de Deus. As leis de Deus no âmbito moral. Porque a física, a química, a biologia e outras ciências estudam as leis de Deus na dinâmica física. Porque tudo são leis de Deus na dinâmica física. No que diz respeito à vida moral, à vida do espírito, este ser que um dia fora criado simples e ignorante e se destina à plenitude intelecto-moral, são as leis morais, leis de Deus, no âmbito moral da nossa vida. E Allan Kardec, no item 630, então ele pergunta sobre bem e mal. E os espíritos então respondem, coerente com a anterior. Bem é tudo aquilo conforme as leis de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. E Jesus, no seu Evangelho, deixou de forma minudente, bem detalhado, todos os nossos movimentos morais conforme as leis de Deus. E todo comportamento que seria, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, imoral ou mal, que é tudo aquilo contrário às leis de Deus. E nas leis morais de Deus, nas leis morais da vida, sempre que o indivíduo a contraria, comete um mal, portanto, ele necessita viver o encontro com as consequências. Buda,
ele estabeleceu a palavra do sânscrito indiano karma. Karma, do sânscrito indiano, quer dizer ação, atividade. No senso comum, especialmente no meio espírita, quase sempre se coloca como sinônimo do karma o sofrimento. Não, o karma é o que deu causa ao sofrimento. Por isso, o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, diz o seguinte: o que denominas aflição não é a verdadeira aflição. A verdadeira aflição é o que deu causa, o karma de Buda. Então, Buda diz que a vida é um círculo. Eu pratico um karma, bom ou mal, neste ponto. Como a vida é um círculo, eu me reencontrarei com este ponto, vivendo as suas consequências. Boas ou más, é da lei da vida, é da lei cósmica, são das leis de Deus. Então, nós estamos sujeitos a erros porque ainda imperfeitos. Mas todo erro, tudo que contraria as leis da vida, nós precisamos arrostar, facear os seus resultados, para então que possamos aprender, nos corrigir, transformar. Então, errar é uma condição humana. É a condição humana ainda. Está-se sujeito a erros. Porque, ainda imperfeitos, nossa capacidade de entender e compreender, ela está diretamente relacionada com o grau de consciência. Quanto mais a consciência aberta, ampliada, melhor percebe. Quanto mais reduzida, mais próximo do primitivo nos encontramos. Vivemos a plenitude do século XXI, com as fascinantes conquistas das ciências, os retumbantes expressões da tecnologia, mas ainda, diz Joana de Ângeles, espírito, há muitos que moralmente vivem a condição primitiva. Estão aí postos na sociedade. Quantos que ainda fazem o mal pelo mal? O mal com o prazer de fazer o mal. Quantos que ainda banalizam a vida humana por causa de alguns trocados, um aparelho de celular, uma bicicleta, qualquer coisa. Então, há ainda muito comportamento primitivo. Quando o indivíduo se entrega às viciações deprimentes, comportamento moral primitivo. Quando reage diante do outro no comportamento reativo violento, comportamento moral primitivo. De modo que vivemos ainda esta quadra da civilização humana, ainda de comportamento moral muito próximo ou autenticamente primitivos. Por essa razão, nós vamos encontrar ainda tanto sofrimento na Terra. Tanto sofrimento por quê? Porque é necessário que aquele que errou contra si, contra o meio ambiente, contra o próximo, ele precisa vivenciar, experienciar os seus resultados. E uma das formas de isso acontecer é através do sofrimento. Por isso, nós encontraremos na Terra a classificação kardeciana, um mundo de provas e expiações. As expiações é o que no senso comum espírita se fala muito de pagar dívidas. Paga dívida. Todo devedor ele tem que honrar a sua dívida. E no que diz respeito às leis de Deus, não há nenhuma dívida que não será devidamente resgatada. Disse Jesus, será pago até o último ceitil, até o último centavo. É necessário que o indivíduo, na sua jornada de espiritualização, de iluminação, ele se despoje de todas as imperfeições e de todos os erros pela transformação moral. É por isso que aquele que estuda o Espiritismo vai ler sistematicamente, sempre trazendo à tona a palavra transformação. Transformação. A transformação moral. Porque é o momento de que necessitamos a de transformação moral. E vivemos num mundo de expiações, porque ainda imperfeitos precisamos
vivenciar os seus resultados. Que se nós não nos mobilizamos pela transformação moral, então o sofrimento será a terapêutica ideal. Como diz Emmanuel, o Espírito, através de Chico Xavier, há duas pomadas. A pomada do amor, para tratar das nossas doenças morais. A pomada do amor. Mas, quando falta a pomada do amor, ou não é o suficiente, vem a pomada da dor. Meimei, Espírito, através de Chico Xavier, conta uma parábola. Que estava um pastor com as suas ovelhas, e passou um amigo. Ele perguntou: pastor, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Se uma de suas ovelhas se afastar do rebanho e for até aquela árvore, o que o senhor fará? Eu vou até ela e faço com que retorne ao rebanho. Mas se ela for tão longe, além daquelas montanhas a perder de vistas, daí eu não posso ir até ela, porque eu corro o risco de perder o resto do rebanho. Eu fico com o rebanho que está disciplinado e mando o cão ir ao encontro da ovelha que se perdeu, que se desgarrou. Daí Meimei diz que o pastor é Jesus, as ovelhas somos nós. A ovelha que se desgarrou, qualquer um de nós, que seria o erro, que foge do aprisco do Senhor, do rebanho do Senhor, ou seja, de estar disciplinado nas leis de Deus, nas leis morais da vida. E então, seria o mal, o erro, ou da tradição cristã, o pecado. E então, o cão que vai buscar a ovelha é o sofrimento. Então, o cão faz com que retorne ao rebanho. A ovelha que volta humilhada, volta cheia de medos e sente-se sofrida, porque ela não está vivendo o que queria, precisa viver esse processo de reeducação para recuperar-se diante da sua jornada evolutiva. Então, o sofrimento é esse cão que vai ao encontro da ovelha que se desgarrou. Não para castigar, mas para voltar ao rebanho. O cão não vai para morder, vai para fazê-la voltar ao rebanho. O sofrimento não é castigo de Deus, não é uma punição da divindade, é um método de reeducação. Então, diante do erro, ou seja, diante do mal, quer dizer, quando o indivíduo se afasta das leis de Deus, e no item 614 do Livro dos Espíritos, os imortais afirmam: as leis de Deus, leis morais, são as únicas capazes de fazer o homem feliz. O homem só é infeliz quando dela, das leis de Deus, se afasta. Então, ao erro, Allan Kardec faz um exame do erro até a reparação. É necessário, portanto, algumas fases para esse processo do erro à reparação. Desse erro à reparação, quando o indivíduo ainda na existência, porque se ele não se dá conta na existência, esse erro fica na sua contabilidade divina e é transferido, portanto, se não der tempo na mesma reencarnação, transferido para as reencarnações futuras a sua perspectiva de recuperação. Como ninguém morre e a existência corporal não é única, exatamente para isto, não é única por questão de tempo. É necessário que o espírito retorne para que ele possa ter tempo de viver as experiências evolutivas, tempo e oportunidade para os resgates. Uma vez uma senhora não espírita, sabendo que eu sou espírita, ela me disse num ambiente social: fala-se muito que aqui se faz, aqui se paga. É um brocardo de uma tradição religiosa, de uma tradição social, e que ficou no senso comum. Aqui se faz, aqui se paga. Mas ela se referia aos corruptos especialmente. Mas há tantos que fazem, aprontam e morrem, não lhes acontece nada. São até protegidos. Daí eu lhe disse: mas se você pautar essa reflexão a partir de uma única existência na Terra, tens razão. Mas como a existência na Terra não é única, a reencarnação, daí não tens razão, o brocardo está certo. Porque aqui, no ambiente corporal, se faz,
aqui no ambiente corporal se paga um dia. Não necessariamente também reencarnação, por questão de tempo, nem sempre há tempo hábil. Então, outras reencarnações. Há que se faz, há que se paga. Mas nós, numa perspectiva mais otimista, preferimos utilizar uma outra expressão. Não é que se paga, há que se recupera. Há que se erra, há que se recupera. Há que se falha, há que se transforma. Há que se delinque, há que se renova. Porque Deus nunca faz pagar. Pagar dívida é uma expressão nossa. É uma expressão bem nossa. Porque nós nos sentimos devedores. Por essa razão, a gente usa palavras que se ajustam, utilizamos metáforas que se adequam à nossa realidade rotineira para ficar compreensível. Então fica bem pedagógico. Eu tenho uma dívida, tenho que pagar a dívida. Do ponto de vista moral, há uma dívida, eu tenho que pagar. Esse pagamento não precisa ser pelo sofrimento. Pode, e seria muito bom que fosse pela transformação moral. Vamos considerar, portanto, que numa mesma existência, o indivíduo se dá conta do erro. Porque aquele que se dá conta do erro é o indivíduo que já tem uma suficiente lucidez, suficientes condições de consciência que consegue perceber. Porque aqueles que se comportam de modo equivocado, comportam-se no erro e utilizam uma lógica. É assim mesmo. Eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito. E com essa justificativa, ou seja, não justifica, com essa explicação, sustenta todo o seu comportamento. Eu não sou imperfeito. Eu não sou santo. E então o indivíduo utiliza de uma lógica toda sua para sustentar o seu erro e repetição. Mas os outros fazem também. Então nós continuamos a produzir a cultura do erro, do equívoco, do mal, porque os outros fazem. Se eu não faço, o outro fará. Mas também nós utilizamos uma outra lógica, o que Jean-Paul Sartre, filósofo francês existencialista, ele diz: o inferno são os outros. São sempre os outros que me provocam, são sempre os outros que me desafiam, são sempre os outros responsáveis pelo que eu sou, pelo que eu faço. É o que em psicologia uns chamam de vitimização, outros de vitimismo. Então, eu sou sempre a vítima do outro. Na verdade, o ato ruim que eu pratiquei, não sou eu o autor, eu já sou vítima do outro. É a culpabilização. Eu culpo o outro pelo meu jeito de ser. Então, Jean-Paul Sartre diz: o inferno são os outros. Eu sofro por causa dos outros, por causa do filho, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, por causa da Dilma. Alguém é responsável pelo meu sofrimento. Então, eu culpabilizo. O inferno são os outros. Nessa mesmo raciocínio de Sartre, nós vamos atribuir ao outro o meu jeito de ser. Mas também, veja o que fizeram comigo. Então, nós explicamos o nosso comportamento reativo sempre no outro. Então, sempre encontraremos um fundamento. Por isso, muitos continuam a errar com explicações, com uma lógica bem egóica, bem personalista. E então, não se dão conta do erro. Sabem que estão errados, mas explicam, fundamentam e prosseguem. Outros não têm a consciência suficiente para perceber que é um erro. Apenas é o seu jeito de ser. Um repórter entrevistava a um detento, a um condenado, e cumpre prisão numa penitenciária por crimes de roubos, furtos, latrocínios. E então, ele entrevistando o presidiário, e o presidiário lhe disse: a tua profissão, a tua função é jornalista, a minha é ladrão. Percebam? Faz parte da sua identidade. Ele coloca como algo que faz parte da sua identidade. Então,
Quando a consciência se despertará para perceber, se dá conta que isso jamais explica. Uma vez, no centro de Florianópolis, as pessoas em situação de rua vinham pedir coisas e tal, daí pediu uma ajuda e me disse assim, aquilo que já se tornou um clichê, é melhor pedir que roubar, né? E eu lhe disse, roubar não é alternativa. Ah, é verdade, é verdade. Roubar não é alternativa. Porque nós vamos sempre colocar uma alternativa. Se fizerem tal coisa comigo, então, se não fizerem, nós sempre vamos adotar posturas reativas. Se é bom comigo, eu serei. Se não é bom comigo, não sabe com quem estão lidando. Porque somos indivíduos reativos. Se me diz feio, feio é você. Porque são pessoas reativas. Então, o erro nem todos percebem. Então, é claro que aquele que não se dá conta, portanto, não empreenderá nenhum método, nenhuma jornada, não empreenderá nada para recuperação. É óbvio que as leis de Deus darão conta disso, se não nesta encarnação ainda, em outras reencarnações, para que as reparações se deem através das provas ou expiações. Mas vamos considerar aqueles de nós que se dá conta do erro. Se dá conta do erro, então Allan Kardec diz que existe, a partir do erro, as fases. A fase do arrependimento, a fase da expiação e a terceira fase, o da reparação. Arrependimento, expiação, reparação. Vamos observar duas personalidades do cristianismo. Dois discípulos de Jesus. Um se tornara apóstolo, um não passou da condição de discípulo. Judas ficou somente no âmbito de discípulo, porque discípulo é aquele que segue, o apóstolo é o enviado. Quando Jesus terminou a sua jornada na terra, ele disse para os discípulos, ide pregar o meu evangelho. Então se transformaram em apóstolos. Todo apóstolo é aquele que é enviado. Além de seguir, é enviado. Cumpre uma tarefa. O discípulo é aquele que segue. E nem todo discípulo se transforma em apóstolo. Todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo se torna em apóstolo. Judas, depois de adotar o comportamento equivocado de trocar Jesus por 30 moedas de prata, ele tinha todo um plano. Ele confundiu toda a personalidade de Jesus e toda a sua missão. Ele trocou por 30 moedas de prata. Logo em seguida, ele se deu conta do grave erro. E então veio o arrependimento. Esse arrependimento que Allan Kardec como sendo a primeira fase para chegar à reparação. Mas o arrependimento, dizem os espíritos, Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, eles todos falam, não basta o arrependimento. Porque o arrependimento chega um momento que se bifurca. Tem uma bifurcação. E foi exatamente nessa bifurcação que Judas se encontrou. E qual foi a escolha? Existe a bifurcação para a expiação e a reparação, e a bifurcação para a consciência de culpa. Judas elegeu a consciência de culpa. E então, a consciência de culpa ela é perversa, é péssima conselheira, porque a consciência de culpa é uma sentença, faz o julgamento, já é uma autossentença. Toda culpa é uma sentença auto-aplicada. Todos os transtornos mentais catalogados no DSM-5, pela psiquiatria, pela psicologia, todos os transtornos mentais, eles têm por base a consciência de culpa. A depressão, com exceção da depressão reativa e por outros dramas psicossociais, a depressão é mais grave, aquela que desafia mais os profissionais, aquela que não encontra uma psicogênese mais imediata nessa existência por consciência de culpa. E outras tantas enfermidades, elas principalmente as de características psicossomáticas de consciência de culpa. Então, a culpa é uma sentença. E Judas
Quando se encontrou diante da consciência de culpa, ele não encontrou reservas morais, estrutura moral para recuperar-se. Para vir a outra fase que Allan Kardec capitula, expiação e, enfim, a reparação. Então, ele buscou a fuga que os espíritos chamam de fuga espetacular, a do suicídio, de grande engano, porque ninguém morre, e essa lição ele teve com Jesus. Então, ele se arrependeu, como arrependimento não é suficiente, ele elegeu a consciência de culpa e escolheu a fuga espetacular do suicídio. E então, foi o seu encaminhamento final naquela reencarnação. É óbvio que as reencarnações seguintes foram de caráter expiatório até que ele pudesse se recuperar. Naqueles 3 dias, um relato de Emmanuel, através de Chico Xavier, naqueles 3 dias em que Jesus esteve distante de todos entre a crucificação, o episódio denominado no Evangelho de ressurreição, nesses 3 dias, Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que Jesus esteve com Judas nas regiões espirituais inferiores. Quando Judas, vivendo ainda os tormentos da consciência de culpa, acrescida agora, agravada agora com o ato suicida, Jesus o colocou no regaço de amor, consolou as Judas, disse-lhes palavras de amparo, de ânimo, e lhe falou que as futuras reencarnações haveriam de apresentar-lhe as possibilidades de recuperação moral. Por ora, confiasse em Deus. Mas eram as condições de Judas. Jesus retorna daquela região espiritual e apresenta-se ressurrecto para Maria de Magdala. E ele então diz o texto, não me toque. Não me toque. Por quê? Porque quando ele veio daquelas regiões espirituais de condições fluídicas péssimas, ele não sofreu nada, é óbvio, mas ela poderia se ressentir dos reflexos ainda, porque ele havia recém-egresso de lá. Então, ela, pela fragilidade espiritual, psicológica, poderia se ressentir. Então, não se aproxime de mim. Por quê? Porque ainda aqueles fluidos, ela poderia se ressentir. Então, por isso ele disse, não me toque. E anuncia a sua condição de ressurrecto e que fosse contar para os amigos. Então, Judas escolheu este fim infeliz, equivocado. Não basta o arrependimento. Vamos a Pedro. Simão Pedro, ele teve aquele dia que Jesus havia predito. Jesus disse que haveria dentre eles aquele que iria ser infiel, que o entregaria por 30 moedas de prata, que seria Judas, e alguém dentre eles iria, portanto, também praticar um ato de infidelidade, que o negaria 3 vezes. E se dirigiu a Simão Pedro, disse, não, Senhor, eu daria a minha vida por ti. E no momento culminante, Jesus estava no sinédrio sendo interrogado. Ele, Pedro, diante do sinédrio, com as pessoas do povo, os curiosos e outros interessados, que tudo ia acontecer, aquecendo-se na madrugada fria, com uma fogueira improvisada. E então veio uma senhora e o reconheceu, mas tu não és um deles. Ele disse, não, é um engano seu. Perceba o comportamento bem humano de Pedro. Pedro, ele era muito parecido conosco. Ele era de expressões exageradas. Senhor, eu te amo, eu daria a minha vida por ti. E na hora exigente, recolhe-se de medo. Nós somos assim. Nós somos todos entusiasmados diante de uma proposta, entusiasmados com um trabalho voluntário que se começa e depois, mas está chovendo hoje, mas está tão frio hoje, mas estou cansado hoje. Então, nós vamos sempre encontrar explicações para tentar justificar nossa condição humana de preguiçosos, de má vontade. E os medos? Quanto medo!
De tal modo que Pedro estava na sua condição bem humana, o medo. O medo de ser preso e também ser crucificado. Ele estava com medo. E o comportamento humano de medo, que é o instinto de conservação da vida, levada além da sua função de conservação da vida, porque o medo é a primeira emoção da criatura humana ainda naqueles dias primitivos, naqueles dias da savana, do ambiente hostil, animais ferozes, inimigos. Então, foi a primeira emoção humana, afirma a psicologia, o medo. E depois do medo, a ira. A ira porque sempre que nós somos ameaçados, sentimos medo. E uma forma de nos defender é agredir. Então, veja a violência. De modo que Pedro, ele, um comportamento bem humano, não. Vem outro, disse a mesma coisa, não. 3 vezes, e o galo cantou pela 2ª vez, exatamente como Jesus havia predito. Naquele mesmo momento, às vezes eu fico refletindo sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Cada personalidade tem uma psicologia bem específica. Cada evangelho dos evangelistas, cada um dá um tom, conforme a sua condição psicológica, emocional, cultural. Cada um dá um tom. Por isso a diferença de tonalidade das explicações das revelações no Evangelho de Lucas, diferente de Mateus, diferente de Marcos, de João. Cada um tinha um tom. João, ele era o mais espiritualizado, era o que tinha as condições evolutivas, embora fosse o mais jovem, era o mais destacado, é o que mais estava sintonizado desde o primeiro momento com Jesus. Os outros foram, ao longo do tempo, conquistando isso. Lucas, só mais tarde, porque Lucas não conviveu com Jesus. Ele não foi discípulo de Jesus. Ele veio conhecer somente os apóstolos mais tarde. E o seu evangelho foi escrito obtendo informações dos apóstolos e das pessoas que conviveram com Jesus. E ele era, dentre eles, o mais aquinhoado socialmente, culturalmente. Ele era um médico. E então, ele tinha maiores aportes culturais e intelectuais, dentre eles, que eram pescadores, e outros eram publicanos, cobradores de impostos, de tal forma, angulações diferentes. E eu fico pensando Pedro naquela madrugada, e no dia seguinte, em outros, quanto sofrimento. Porque quando ele se deu conta, eu fui capaz, bem humano, de negar a Jesus, o amigo, aquele a quem eu jurei amor. Nós não fazemos isso. Juramos amor e depois há tantas juras de amor, tantas juras de fidelidade, até a morte. E então, e na jornada, no caminho, quantos tropeços. Bem humano, Pedro. O sofrimento dele. Eu diria que ele tombou para as quadras psicológicas de depressão. Mas, então ele se arrependeu. Estava na mesma situação em que Judas esteve antes, a bifurcação. O que fazer do arrependimento? Consciência de culpa, se afunda na depressão ou se reabilita. Ele estava profundamente arrependido, profundamente sofrido. Eu tento imaginar o sofrimento dele, a vergonha dele, eu tento imaginar. E então, diante de sofrimento tão profundo, a alma dói diante de tanta dor. Na bifurcação em que se encontrava, ele preferiu escolher o caminho da reabilitação. Então preferiu expiar, sofrer, encarar a realidade, a sua realidade, de ainda falho, de ainda sujeito a equívocos. Carl Rogers, da psicologia humanista, ele faz a seguinte proposta: encare a realidade como ela é. Não fuja, não escamoteie, não disfarce, não maqueie. Todos os grandes disfarces que se faz
nós produzimos a grande fuga de nós mesmos, da realidade objetiva, da realidade subjetiva. Então, quando o indivíduo quer fugir da realidade de si mesmo e da realidade que está posta, então ele se transtorna. O suicídio é a fuga culminante da grande fuga da realidade. Todos os vícios são fugas. Todos os vícios são fugas. Alguns tipos de depressão também é fuga, por causa da culpa. Toda neurose é fuga, diz Freud. Fugas. Vivemos operando fugas. Há enfermidades no corpo que somatizam por causa da psicologia da fuga. Quando o indivíduo quer fugir de uma realidade, então ele adoece, ganha o paparico dos que estão em torno, porque toda a atenção se volta e ele foge de si. E conquista o que queria, que era a fuga de si, a fuga das suas imperfeições que exigem a transformação. Carl Gustav Jung, ele diz, a iluminação não se desenvolve, não se conquista pensando na luz. A iluminação se conquista enfrentando as sombras. Então, Jung fala das nossas sombras. Então, sombras onde tudo colocamos, daquilo que fugimos, as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades, tudo da qual queremos fugir. Escondemos nas sombras, embaixo do tapete. E então disfarçamos com as personas, as máscaras, para fazer de conta que está tudo bem. Então, Pedro sofreu, escolheu o caminho da expiação, o sofrimento. Encarar a realidade como ela é. Jesus estava certo. Eu seria capaz, sim, de negá-lo 3 vezes. Esta é a minha realidade. O que fazer agora? Jesus um dia disse a Simão Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja, Jesus não estava falando de religião, ele está falando de igreja. Igreja quer dizer encontro de pessoas em um mesmo ideal. Nós aqui, neste momento, formamos uma igreja. Por quê? Porque estamos em grupos, dentro com o mesmo interesse. Então, compomos uma igreja, um grupo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, das pessoas em torno de mim, da minha ideia, da minha proposta, o que quer dizer das leis de Deus. Então, Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E, de fato, na história do cristianismo, a partir especialmente da Casa do Caminho, que era assim chamada por causa do caminho de Jope, onde ficava o porto. O porto de Jope era muito dinâmico, muita movimentação de bens, de coisas, e então era um intenso comércio. Pedro ganhou, por doação, um trato de terra. Neste trato de terra, ele construiu a Casa do Caminho. Porque ficava no caminho, eles ficaram sendo conhecidos como os homens do caminho. Porque eles, Pedro, João, Tiago, depois Paulo de Tarso, Estevão e outros, construíam um pavilhão bem no centro do terreno, onde ele fazia as palestras, que consistiam na lembrança de Jesus, dos seus dizeres, dos seus episódios, etc. E ao longo do tempo, em torno do pavilhão central, ele foi construindo os módulos, conforme as necessidades, as demandas foram aparecendo. Crianças abandonadas que eles passavam e jogavam ali. Então, construíram módulos só para cuidar de crianças. E precisava de voluntários, que conquistavam nas palestras desse módulo central. Módulos para cuidar de idosos, porque as pessoas também abandonavam. Pessoas que tinham obsessão, pessoas com deficiência física e mental, os esquecidos, módulos em torno do pavilhão central. O espírito de Joana de Ângeles diz, quem visse do alto, como se estivesse no avião, viria a Casa do Caminho como um homem, uma pessoa com os braços estendidos. Uma cabeça e 2 braços estendidos. A cabeça era onde se pensava, era onde Pedro
Estevão e outros faziam as palestras, onde se refletia o Evangelho. E os braços estendidos foram os módulos em torno do pavilhão central, que ficou a aparência como se fossem 2 braços estendidos. Então, é uma pessoa com os braços estendidos. Cabeça, porque pensa, logica, raciocina. Com os braços estendidos, é o trabalho voltado ao bem. Então, na casa do caminho, os homens do caminho, Lucas, quando integrou o grupo, foi conversando com João, Pedro, e disse: mas nós estamos sendo conhecidos por homens do caminho. Existe o caminho do bem, mas também há o caminho do mal. Já que nós somos seguidores de Jesus, e Jesus é o Cristo, Cristo quer dizer o Messias, o enviado. Como ele é o Cristo, então, por que a gente não se apresenta como cristãos? Aqueles que seguem o Cristo. Então, eles começaram a se apresentar como os cristãos, para tirar a ideia de homens do caminho. E então, surgiu a palavra cristã. Depois, o movimento dos cristãos, cristianismo. Então, Pedro, ele se recordou de Jesus, dizendo: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele se encheu de ânimo. Eu tenho potencial, eu tenho possibilidades. Ele aprendeu ao longo daqueles 3 anos com Jesus, mais os 40 dias e 40 noites que Jesus passou com eles em espírito. Eu aprendi que sou imortal. Eu aprendi que tenho potência de evolução, de transformação, de desenvolvimento. Por várias vezes, ele viu e ouviu Jesus, junto daqueles a quem ele beneficiou, que estavam sofrendo, que era expiação, por causa das imperfeições, que sofriam, porque, aqui um parênteses, todos os sofrimentos estão na razão direta das nossas imperfeições. Exceção dos missionários. Os missionários, estes que não precisam de sofrimento, elegem o sofrimento na terra para nos servir de modelo. Eu que não preciso de sofrimento, sofro. Enfrente o sofrimento como eu enfrento. Um Chico Xavier, ele dizia que tinha expiações, mas não eram. Aí de Chico foram todas escolhidas para ele deixar como podemos e devemos enfrentar os nossos sofrimentos. E ele então dá um modelo. Jesus, que não precisava sofrer de modo algum, ninguém sofreu mais do que ele, sem que ele precisasse, e nós precisamos. Francisco de Assis e outras tantas grandes almas missionárias que não fazem mais parte das condições humanas da terra, então elege o sofrimento para nos servir de modelo, porque eles não precisam e sofrem e enfrentam com galhardia, e então nos propõe um comportamento de vida de enfrentamento do sofrimento, embora merecendo, mas também com galhardia. Então, ele sabia do potencial. E quando ele observava as pessoas que vinham em sofrimento por causa das expiações, Jesus sempre lhes dava uma orientação. Agora vai, e não peques mais, para que o mal maior não te aconteça. Quando Jesus dizia, vai e não peques mais, porque isso era possível, transforme-se, renove-se. Então Pedro, ele recordou de todas as lições de Jesus, trouxe de volta à memória, à consciência, e adotou como jeito de ser, jeito de viver. Porque até ali ele se recordava, agora era a hora de viver. Uma coisa é saber, outra coisa é consciência de. Foi naquele momento que ele despertou a consciência. Até ali, até aquela madrugada culminante, ele lembrava de Jesus, admirava-o, mas não tinha consciência ainda. Porque saber é saber, reconhecer. Consciência é o indivíduo se dar conta de, é fazer do conhecimento o seu jeito de ser. Eu sei que o cigarro faz mal e fumo. Então, eu tenho conhecimento, mas não tenho consciência. Todos nós já sabemos, pelas informações retumbantes que chegam através de livros, de reportagens,
mas também pela internet de fácil acesso, como pelos profissionais qualificados, o quanto que é importante qualificar a alimentação. Então, ninguém mais pode pretextar ignorância a esse assunto. Não temos mais condições de pretextar ignorância. Mas quantos de nós utilizamos deste conhecimento para termos consciência? No senso comum, muitas vezes se coloca sinônimo de consciência o conhecimento. Fulano tem consciência de... Não, tem conhecimento. A consciência é quando se transforma o saber no seu jeito de ser. Então, Pedro, a partir do arrependimento e do sofrimento, arrependimento, expiação, ele seguiu para a reparação, fazendo do seu jeito de ser as lições de Jesus. Não era mais algo que ele repetiria, não era algo que ele se recordaria, não era algo apenas para um discurso, era algo para incorporar, apropriar-se. A apropriação quer dizer tornar-se próprio de, que é a consciência que se desperta. Porque eu conheço, mas ainda não me apropriei deste saber. Eu conheço. Por isso, quando o indivíduo vai estudar um outro idioma, qual é a proposta do professor? Você tem que pensar em inglês, você tem que pensar em espanhol, ou seja, apropriar-se de. Enquanto o indivíduo não se apropria, ele apenas sabe do plano cognitivo, ainda não vive. E a consciência, ela torna-se o seu jeito de ser. Pedro, então, saiu do arrependimento, a expiação, ele sofreu com tudo aquilo. Não sabemos por quanto tempo ele carregou aquela angústia, o sofrimento por ter cometido aquele ato, o medo de ser preso, o medo de ser açoitado, o medo da morte. Agora, ele expunha a sua vida, expôs a sua vida, a sua história, para agora cumprir a última fase, o da reparação. Arrependimento, expiação, o sofrimento, a reparação, que é a transformação. Pelo comportamento, não é pelo discurso, mas sim pelo comportamento. E ele viveu naqueles dias na casa do caminho, até que um dia fora preso e levado à cruz. E ele disse no momento culminante, eu não mereço ser crucificado como ele. E pediu para ser crucificado com a cabeça para baixo. E então entregou-se com alegria. Arrependimento, expiação, reparação, numa única existência. É-nos possível. Se não der tempo para tudo isso, porque nós nem sempre nos aplicamos nesse processo, transferimos para futuras reencarnações. E então, através de provações, quando nós escolheremos as experiências pelas quais quereremos viver para a reforma, ou então as expiações que são impostas em caráter, portanto, expiatório, compulsório, que caracteriza ainda alguns dos sofrimentos na Terra, para que futuras reencarnações possamos viver a reparação, enfrentando os efeitos dos nossos erros. Porque somente por esse meio nós vivemos as possibilidades da reeducação. Não são castigos, mas reeducação. Coloquemos-nos em reflexão, para que aproveitemos a oportunidade da atual reencarnação para as reparações que se façam necessárias. E ao encontro de quem precisamos para pedir perdão. E ao mesmo tempo perdoar. Porque o perdão é terapêutico. Não para outro exatamente, principalmente para quem perdoa. Uma vez, uma mulher adulta, casada, mãe, ela falou e falou reclamando da mãe. Falou da mãe reclamando do seu período de infância, do seu período da adolescência, e agora os últimos lances da vida de adulto. Então, depois que ela apresentou todo um elenco de reclamações da mãe, atravessadas por mágoas, por ressentimentos, então eu lhe perguntei, e você já a agradeceu? Mas agradecer pelo quê? Depois de tudo que eu lhe falei, por ela não ter te abortado.
Ela podia ter te abortado e não abortou. Você passou pela primeira infância porque alguém cuidou de ti. A segunda infância, toda a adolescência, tornaste-te mulher. Tudo porque ela permitiu que vieste ao mundo e vencesse todas as etapas desta existência. Então tens muito que agradecer. E se há perdões, perdoe. Se há pelo que pedir perdão, peça. Não percamos a oportunidade. Enquanto transitarmos na terra. Uma mulher, moça ainda jovem, ela foi conversar conosco. Ela disse que estava com muita raiva do irmão. Muita raiva do irmão naqueles últimos dias. Produziu nela uma angústia, óbvio, porque o indivíduo irado, ele vive os tormentos da própria ira, porque são energias, fluidos, são toxinas mentais que o indivíduo se derrama sobre si mesmo. Então, ela e eles tiveram ainda na infância a morte dos pais. Então, eles foram criados pelos familiares, com muito amor. E então, eles eram muito unidos, naturalmente. E então, algumas semanas atrás, eles tinham tido um conflito. E ela se rebelou. E então, ficaram de mal. Mas ela estava angustiada. E foi ao centro espírita para tomar um passe, para tirar a angústia. Porque muita gente quer tomar passe para descarregar. E lá fora se recarrega aqui, descarrega, lá fora recarrega aqui, descarrega. Então ficam carregar e descarregar. Nós não somos aparelhos celulares. Nós somos seres espirituais. Vivendo essa experiência humana ainda imperfeita, mas perfectível. Então, ela conversou comigo, deixei que ela falasse, e ele disse, bem, então está na hora, já deu tempo de você ir ao encontro dele e pedir-lhe perdão. Mas não, ela é que tem que vir me pedir perdão. E eu lhe falei, pois ele está pensando a mesma coisa. Quem dará o passo? Ainda hoje você pode desencarnar. Ela melhor. Porque é verdade. Porque, como se diz no senso comum, para morrer basta estar vivo. Joana de Ângeles, ela diz, para desencarnar basta estar encarnado. Então, para desencarnar basta estar encarnado. E ele disse, ainda hoje você pode desencarnar. Como tu estarás no mundo dos espíritos, deixando a terra a mágoa contra o teu irmão. E o teu irmão, aqui, infeliz, sofrendo porque vai se dar conta de que não perdoou e que você partiu ele em mágoa. Como ficarás lá, como ficarás aqui. Quando a gente fala lá, é o nosso jeito, para a gente ter um acordo semântico, porque o mundo dos espíritos nos rodeia. E então, mas pode ser que ele desencarne. Você fica, ele desencarne. Como ficarás? Ela ficou me olhando, nunca tinha pensado nisso. Então ele disse, Jesus faz uma seguinte proposta. Jesus diz o seguinte, reconcilia-te com o vosso adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque daqui a pouco a gente pode não estar mais a caminho, desencarna. Em uma página, as amarelas da revista Veja, de muito tempo atrás, um médico de longa experiência nas emergências do Hospital de Clínicas, das Clínicas de São Paulo. Ele, porque está muito tempo experiente, foi entrevistado para falar de sua experiência, os problemas do sistema e tal. E então, ele disse algo muito interessante da sua longa experiência nas emergências. Ele disse que no início da sua vivência de médico nas emergências, as pessoas que vinham trazidas pelos familiares, quase mortos, por causa do acidente vascular, acidente de trânsito, acidente vascular cerebral, um outro problema qualquer, eles vinham ao corpo clínico e imploravam, por favor, salvem-no, salvem-na. Então, eu ficava pensando, quanto amor. Com o passar do tempo, pela experiência, desenvolvi o tato psicológico e concluí, não se trata de amor, mas do sentimento de culpa. Porque quando aquele ente estava quase perigoso na iminência de partir pela morte, a pessoa sente o sentimento de perda, e então a consciência lhe diz, você não amou como poderia, como deveria. E aquelas mágoas, aqueles pontos, aquelas arestas não aparadas, o indivíduo sente que está perdendo a oportunidade de apará-las. E então vem a culpa e diz,
deixe, faça-o ficar mais um tempo, para eu tentar recuperar o tempo perdido. Essa foi a experiência dele, essa foi a conclusão dele, e ele tem toda a razão. E então, ele disse, vai ao encontro dele. Falei-lhe mais alguma coisa, nos despedimos. Na semana seguinte, ela chega, quando ela veio caminhando na nossa direção, o semblante dela era outro, mais jovial, um sorriso. E eu disse, ela tem notícias boas. Ela sentou-se e disse, eu vim aqui só para lhe dizer, eu tomei coragem, perceba a palavra que ela utilizou? Eu tomei coragem, porque a coragem é próprio dos humildes, de quem se decide pela humildade, porque todo orgulhoso, presunçoso, arrogante, ele é um covarde. Ele é orgulhoso, então não será humilde e será sempre um covarde. Enquanto aquele que opta pela humildade será corajoso o suficiente para desmascarar-se dos seus disfarces sociais, dos seus disfarces psicológicos, e então ir e pedir perdão. Então eu tomei coragem e fui até ele pedir perdão. Ele pediu-me perdão, é óbvio, porque quando o indivíduo se dirige, o outro se desarma, porque ele está todo armado, com as armaduras, com as carapaças, encapsulado no egoísmo, no personalismo. Então, quando chega esse magnetismo, por quem tem o afeto, se desmonta, se desfaz tudo aquilo. E então, ele também pede o perdão. Nos abraçamos e nos comprometemos. Nunca mais ficar de mal. Então, vale a pena o indivíduo tomar coragem, com humildade, reconhecer os erros. Deixar-se sofrer depois do arrependimento. Porque o arrependimento é esse se dar conta de. E o sofrimento é uma consequência natural. É óbvio. Isso é muito bom, porque isso queima as nossas energias deletérias. Aquelas da raiva, a da mágoa, a da inveja, a do próprio desejo do mal. Então, queima as energias de culpa, de todo o problema. Então, o sofrimento é muito bom. Faz com que o indivíduo acorde. Então, se encaminhe, depois de estar na bifurcação, não escolher a culpa, escolher o roteiro da reparação, para sair adiante, recuperando-se, realizar o que estiver ao seu alcance, mobilizar tudo o que puder para a reparação. Zaqueu, o publicano, depois que Jesus esteve na sua casa, e Jesus lhe deu uma grande lição a respeito do dinheiro e da sua função, Zaqueu então disse, eu devolverei em quádruplo tudo aquilo com que lucrei indevidamente. Devolverei em quádruplo. Enquanto estivesse ainda na terra, empreenderia um esforço para recuperar-se. Então, enquanto estivermos na terra, façamos de tudo ao alcance para a nossa recuperação moral. Naqueles nossos erros, os nossos equívocos, mudemos o estilo de vida, reformulemos depois de demorada reflexão, demorada auto-observação, a nossa filosofia de comportamento. Adotemos o Evangelho como nosso código moral de vida e saiamos adiante, nos transformando. Todos nós aqui, com exceção dos missionários que vêm em nosso benefício, todos nós estamos em regime de alunos de condições de repetência, alunos repetentes na escola da terra. Todos precisamos das reparações. Então, não percamos a oportunidade, trabalhando pela transformação moral. Os sofrimentos que nos alcançam, eles não são gratuitos, eles fazem parte do nosso processo de reeducação. A mensagem lida pela jovem antes da nossa fala, dizia Emmanuel, da alegria de viver, da alegria de reparar, de corrigir, da alegria de fazer o bem. Nada em sacrifício,
deve ser sempre com alegria. Porque se eu estiver aqui em sacrifício, não, eu tenho que estar aqui com alegria. Era um evento, e era o encerramento de uma semana de atividades espíritas. E eu fiz a palestra de encerramento. E eu enfrentei um trânsito daquela grande Florianópolis terrível. Aquela que uma amiga se descabela. Eu estava no carro dela, e pegamos um congestionamento um dia. Daí ela disse, Gerson, ai, tomara que esse congestionamento se dissolva rápido. Por quê? Porque não sabes como eu fico. Porque como que você fica? Eu enlouqueço. Por favor, não enlouquece agora. Controle-se, ou dê o volante para mim, porque esse é o desafio para o nosso treino, o treino da paciência. Um querido amigo que se tornara espírita antes da desencarnação, ele me disse que estava num congestionamento, e alguém do congestionamento resolveu buzinar, e ele fez coro, começou a buzinar também, porque quem buzina resolve. É impressionante, a buzina resolve. Então ele começou a buzinar. E na frente, o carro da frente, a porta se abriu e saiu um homem de terno, e veio na sua direção e disse, meu Deus, o que ele veio fazer aqui? Nesses dias de violência? Né? E então, ele veio até o vidro, fechei o vidro do carro e fiquei. Aí ele bateu com tranquilidade, eu olhei de esguelho, e ele disse, baixa um pouco, e tirou do bolso um papel. E eu então baixei uma frestinha, ele passou pela fresta o papel, eu peguei, dei um sorrisinho constrangido, ele voltou para o carro e fui ler a mensagem, o título, Paciência. E então disse, vice que lição boa no congestionamento. Então, depois de ter enfrentado um congestionamento complexo, por isso, já sabendo disso, eu saí às 5 horas da tarde para percorrer 20 quilômetros. E então, chega lá 10 para as 8, então estava em tempo. E então ele disse assim na abertura, o Gerson, depois de ter passado um grande sacrifício para chegar aqui. E eu ouvi e pensei, quem disse que foi sacrifício? Você não me conhece. Quem disse que foi um sacrifício? Eu vim com alegria. Deu trabalho, óbvio, deu um cansaço físico, mas não me desanimou. Eu estou aqui com alegria. Quando eu chego, sempre que eu chego nos lugares para as atividades, quando eu vejo, cheguei. Então, eu sempre agradeço mentalmente. Obrigado. Obrigado. Quando concluo a tarefa, eu sempre expresso mentalmente. Obrigado. Quando chego em casa e vejo, cheguei. Obrigado. Por quê? A gratidão. E então eu disse, eu estou aqui com alegria, pensei, eu estou aqui com alegria e não em sacrifício. Quando terminamos a palestra, ela disse, o Gerson veio aqui com muito amor. E eu disse, quem disse que eu vim com amor? Pensei, porque eu posso ter vindo com outra intenção, não tinha nada para fazer. Pode ser narcísico, pode ser narcísico. Um jornalista mineiro, ele começou a assistir palestras espíritas em várias casas espíritas. E ele escreveu a matéria dizendo, os espíritas me causam uma estranheza, porque eu percebo que aqueles que não conseguem sucesso social, eles querem, alguns, não se refere a todos, querem no meio espírita se tornarem destacados. Então fazem tudo para se tornar destacados. E ele tem razão. Por quê? Isso é coisa do espírita? Não, isso é coisa humana. É do homem. É humano o indivíduo querer se destacar. Mas nós aprendemos com Jesus a não querer se destacar. Disse Jesus que nós devemos nos tornar menores para que a doutrina cresça. Como disse João Batista, diante de Jesus, quando falava-se desde a profetas antigos, que Jesus seria batizado. E então falava que seria João Batista. João Batista disse, eu não sou digno de amarrar as sandálias deles. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, essa postura nossa. A personalidade se diminuir, não é baixa autoestima. A personalidade se diminui a sua importância para que a doutrina cresça. Então, eu pensei, quem disse que eu vim com amor? É óbvio que fui. Porém, posso não estar aqui por amor. Posso apenas ter o prazer de falar em público. Posso apenas querer exibir. Como eu sou convidado para falar lá, eu acho que vem aqui. Porque eu não sou famoso, não sou um senador, posso estar aqui. Então, o que me movimenta? Somente o autoconhecimento me dá conta disto. Então, sacrifício não.
Então, tudo que tivemos que enfrentar para a nossa transformação moral, os sofrimentos que precisamos arrostar, façamos com alegria. A alegria de quem se recupera, com alegria. Tudo que precisamos mudar em nós, façamos-lo com alegria. Porque se nós ainda somos imperfeitos, o Espiritismo nos chama a atenção. Somos perfectíveis. Temos a potência de. Essa potência que tem que ser valorizada, e não a imperfeição. A imperfeição é circunstancial. A perfectibilidade é a nossa destinação. Avancemos, portanto. Recuperemos-nos. Como disse Jesus, vai e não peques mais. Como a reencarnação. Toda reencarnação é uma mensagem para o espírito. Vai e não peques mais. Para que o mal maior não te aconteça. Toda reencarnação nos dá esta mensagem. Enquanto estivermos encarnados, aproveitemos esta oportunidade para crescer, para produzir as reparações que se façam necessárias. Se o sofrimento bater à nossa porta, não fujamos deles. Aprendamos com o sofrimento, enquanto trabalhemos pela sua diluição consciente, nunca com fugas, mas enfrentando e diluindo com a nossa transformação, com a nossa lucidez, com o nosso estado de espírito, de paz. Então, a alegria de viver, a alegria de transformar, a alegria de reparar. Avancemos, portanto, crescendo, se desenvolvendo de forma consciente sempre. E elevemos nossos pensamentos a Ele, a Deus, nosso Pai, ou nossa Mãe, a Deus, dizendo-lhe muito obrigado pela vida, por estarmos aqui em clima de fraternidade. Nossa gratidão a Ele, nosso Rei Solar, Jesus, pelo seu Evangelho, pela doutrina espírita, por estarmos participando deste momento, sob o calor do Evangelho. Nossa gratidão. E a nossa particular gratidão à Casa de Jesus, que sempre nos convida e sempre nos recebe com amizade. A cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, nossa gratidão. Pela presença educada, a atenção paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Gerson pela tão boa palestra, que vai nos dar bastante o que pensar. E certamente vamos concluir que é melhor não errar, mas temos a chance de reparar, passar por todo esse processo. E sempre temos a chance do recomeço que o nosso Pai Celestial nos dá. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacados
nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.